Meus irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez como Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Mangabeira, na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, para juntos continuarmos estudando a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre a doutrina da eleição e iremos hoje dar sequência e continuidade, já lembrando que a doutrina da eleição é uma parte de uma outra doutrina, que é a doutrina da predestinação. Como já temos dito, a doutrina da predestinação se divide em duas partes. A primeira parte dela é a doutrina da eleição, e a segunda parte dela, que iremos começar hoje, a doutrina da reprovação. Tá certo? Antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele venha nos conduzir em tudo que iremos estudar na Sua santa palavra. Pai amado, Deus bendito, louvado seja o Teu santo nome, bendizemos o Teu santo nome, e rendemos-te graças e louvores, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos da Tua palavra, rogamos a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la melhor. Assim te pedimos, assim te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós terminamos na última quinta-feira de ver a primeira parte, no caso da doutrina da predestinação, que é a doutrina da eleição. E nós vimos, ultimamente, as implicações práticas da doutrina da eleição. Por exemplo, nós vimos que a partir do conhecimento dessa doutrina, nós podemos ter certeza da nossa salvação, sem nos orgulharmos disso, porque todo o mérito pertence ao Senhor. Vimos também que a partir do conhecimento da doutrina da eleição, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu, não porque encontrou algo, quem sabe, bom em nós, mas foi pelo seu amor, pela sua livre vontade, pela sua graça. Vimos também que a partir do conhecimento da doutrina da eleição, nós devemos, como dever nosso, procurar andar em santidade de vida, porque esse é o propósito pelo qual Deus nos escolheu, para que vivamos em santidade de vida, para que vivamos irrepreensivelmente, conforme diz a palavra do Senhor. E também vimos, meus amados irmãos, que a partir do conhecimento da doutrina da eleição, nós devemos nos sentir incentivados à evangelização, porque com certeza Deus tem os seus eleitos que ainda não foram salvos, ainda não se renderam a Cristo e estão esperando exatamente a pregação do Evangelho para assim fazê-lo. Então, com certeza nós devemos pregar a palavra de Deus, evangelizar, tendo a certeza de que os eleitos irão dar ouvidos à palavra do nosso Deus. Hoje nós queremos falar sobre a segunda parte da doutrina da predestinação, que é a reprovação. Se por um lado Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo para pertencer ao seu povo, para ser salvo em Cristo, para viver eternamente com Cristo, por outro lado, Deus reprovou os demais. Nós precisamos compreender isso. É uma doutrina também bíblica. É a Bíblia que nos traz exatamente esse assunto, e é um assunto que muitas vezes é mal compreendido por muitas pessoas, mas a Bíblia nos fala sobre esse assunto, sobre essa doutrina, sobre a reprovação, e nós precisamos enxergar isso na Bíblia e precisamos compreender em seus termos, nos termos bíblicos, tá certo? Eu gostaria de ler um trecho, o capítulo que nós queremos aqui escolher para partir dele, falando sobre esse assunto, é o capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9. Eu não vou ler todo o capítulo, é claro, os irmãos têm aí as suas Bíblias e podem ler depois com calma, mas eu gostaria de ler uma parte do capítulo que começa no versículo 14, tá certo? Do 14 ao 18, para que a gente compreenda melhor. Nesse capítulo 9, o apóstolo Paulo
ele vai exatamente mostrar e, digamos, provar que nem todos os que são israelitas de fato serão salvos, somente os remanescentes que serão salvos. E ele vai, nesse capítulo 9 então, mostrar e comprovar que a rejeição de Israel, ela não é incompatível com as promessas de Deus. Então, para mostrar isso, que a rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus, ele vai argumentar a partir do verso 6 até o verso 13. E ele vai então falar sobre a promessa, o filho da promessa, que é Isaac, e a descendência de Isaac, essa que Deus escolheu. E, em outras palavras, ele vai dizer isso. E a partir do verso 14 ao 18, o apóstolo Paulo ele vai mostrar e comprovar que a rejeição de Israel, ela também não é incompatível com a justiça de Deus, tá certo? E do verso 19 em diante, o apóstolo Paulo vai mostrar que Deus é justo, mesmo rejeitando alguns, elegendo uns para a vida eterna e rejeitando outros. Mesmo assim, Deus não deixa de ser justo. Eu quero ler apenas esse trecho do verso 14 ao 18 rapidamente, que diz assim: Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Eu quero dar ainda uma chegada aqui até o verso 22, tá certo? Continuando, verso 19: Tu, porém, me dirás: De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Enfim, eu vou ficar aqui, os irmãos depois podem ler com calma todo o capítulo. Mas nesse trecho onde ele vai mostrar que a rejeição de Israel, ela não é incompatível, né, com a justiça de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele fala sobre vasos de ira, vasos de misericórdia, vasos de honra, vasos de desonra. E ele diz que Deus preparou tudo isso de antemão. Então perceba, irmãos, assim como Deus escolheu alguns antes da fundação do mundo, predestinou alguns para serem vasos de honra, ele também predestinou alguns para serem vasos de desonra. Assim como Deus, antes da fundação do mundo, predestinou alguns para serem vasos de misericórdia, também predestinou outros para serem vasos de ira. E isso está aqui no texto, e nós vamos ler outros textos que vão exatamente fortalecer esse pensamento bíblico e essa doutrina bíblica, tá certo? Contudo, nós queremos primeiramente ver o que os nossos símbolos de fé falam sobre esse assunto. Eu quero ler aqui, primeiramente, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, no capítulo de número 3 dessa confissão. O capítulo vai falar sobre os decretos eternos de Deus. E falando sobre os decretos eternos de Deus, vai se referir exatamente também à doutrina da reprovação.
Então, eu gostaria que você prestasse atenção e depois até você pudesse ler com calma na nossa confissão de fé. O que eu vou ler aqui não está no slide. Coloquei no slide outra parte que eu vou ler também, que é no nosso Catecismo Maior de Westminster, sobre esse mesmo assunto. Mas vejamos o que é a nossa confissão de fé de Westminster, o capítulo 3º, que trata sobre os decretos eternos de Deus. O que é que ela diz? O primeiro parágrafo diz assim: desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou, então ele ordenou ou ele pré-ordenou, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então tudo quanto acontece foi, antes da fundação do mundo, ordenado ou pré-ordenado ou predestinado por Deus. Continuando, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então Deus predestinou tudo que acontece, mas de tal forma que Deus não se torna o autor do pecado e nem a vontade da criatura é violada, tá certo? No segundo parágrafo desse mesmo capítulo 3º diz assim: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ou seja, Deus predestinou tudo, não porque Ele previu alguma coisa, tá certo? Mas Ele predestinou conforme a sua santa e livre vontade, ok? O parágrafo 3º diz assim, preste bem atenção: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória. Então a gente já começa a perceber que o decreto de Deus tem um objetivo, um propósito. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna. A gente já viu isso na doutrina da eleição. E outros pré-ordenados para a morte eterna. Então veja só, pelo decreto de Deus, Deus estabeleceu dessa forma. Resumidamente falando, predestinou alguns para a vida eterna, alguns homens e alguns anjos, para a vida eterna. E também, como a narrativa do texto nos diz, pré-ordenou e outros pré-ordenou para a morte eterna. Isso nos decretos dele, quando Deus, na verdade, a gente tem que usar no singular o decreto de Deus, e nesse decreto de Deus tem realmente muitas partes, e outros Deus pré-ordenou para a morte eterna. Então aqui a confissão de fé já vai falando sobre os decretos de Deus, ou o decreto de Deus. Às vezes a gente fala no plural, no singular, embora às vezes, como existem diversos assuntos, então a gente às vezes fala no plural, sem problema. Mas aqui a confissão de fé já falando sobre o decreto de Deus ou os decretos de Deus, aqui no 3º parágrafo já nos fala sobre a doutrina da eleição e da reprovação. Alguns Deus ordenou ou pré-ordenou para a vida eterna, outros para a morte eterna, inclusive os anjos, não somente os homens. Agora eu quero pular alguns parágrafos e ler o parágrafo de número 7, tá certo, irmãos? O parágrafo de número 7 desse capítulo 3º da nossa confissão de fé diz assim: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia. Então diz assim: Deus, pela sua vontade, ele concede misericórdia ou recusa conceder misericórdia, tá certo? Como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, o resto dos homens, para o louvor de sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa de seus pecados. Então, enquanto Deus escolheu alguns para a vida eterna, contemplando-os com sua graça salvífica, os demais Deus não contemplou com sua graça salvífica.
E nos termos aqui da confissão diz assim: foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e ira por causa de seus pecados. Então, com calma você pode ler a nossa confissão de fé e você vai perceber que esse assunto ele é muito amplo. A nossa confissão de fé trata sobre esse assunto e dá várias referências bíblicas que aqui eu não estou lendo, mas depois você pode ler. Já o nosso Catecismo Maior de Westminster, é um outro símbolo de fé da nossa igreja, nos diz assim, na pergunta de número 12, eu vou ler a 12 e a 13. A 12 diz assim: que são os decretos de Deus? Resposta: os decretos de Deus são os atos sábios, livres e santos do conselho da sua vontade, pelos quais, desde toda a eternidade, Ele, para a sua própria glória, imutavelmente predestinou tudo o que acontece, especialmente com referência aos anjos e aos homens. Então, tudo que acontece, irmãos, e tem acontecido na história da humanidade, na nossa história de vida, foi tudo predestinado por Deus. Tudo o que acontece. E Deus assim o fez, segundo a sua livre e santa e sábia vontade. A pergunta de número 13 do nosso Catecismo Maior de Westminster nos diz assim: que decretou Deus especialmente com referência aos anjos e aos homens? Resposta: Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, perceba que ele aqui já está falando na graça de Deus, que tinha de ser manifestada em tempo devido, elegeu alguns anjos para a glória e em Cristo escolheu alguns homens para a vida eterna e os meios para consegui-la. Então Deus, no seu decreto ou nos seus decretos, Ele escolheu, predestinou alguns homens e anjos para a eternidade, com Ele, para a vida eterna. Continuando. E também, segundo o seu soberano poder e o conselho inescrutável da sua própria vontade, pela qual Ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz. Perceba que entre parênteses tem pela qual Ele concede ou não os seus favores conforme lhe apraz. Ora, graça é um favor não merecido e que Deus concede a sua graça salvífica, sua graça especial, sua graça para a salvação. Ele concede a quem Ele quer, tá certo? Ele pode conceder esse favor a alguém e pode não conceder a outro também, tá certo? Como lhe apraz. Deixou e predestinou os mais à desonra e à ira, que lhes serão infligidas por causa dos seus pecados, para patentear a glória da sua justiça. Aqui, nessa pergunta, então, de número 13, o texto já fala bem diretamente sobre a doutrina da reprovação, Nos diz que Deus deixou e predestinou os mais, ou seja, aqueles que Ele não escolheu para a salvação, não elegeu e não escolheu e não predestinou para a salvação, o mais, os demais, vamos dizer assim, Ele deixou e predestinou para a desonra, e para a sua ira, e que isso vai ser infligido a esses homens por conta dos seus próprios, claro, pecados, tá certo? Então, o nosso catecismo aí nos dá alguns textos bíblicos que, claro, nós não vamos ler todos, não vamos ler, mas dentre os textos nos fala sobre Romanos, sim, capítulo 9, onde estamos. Contudo, eu quero ler apenas outros dois rapidamente. Um primeiro é Judas, versículo número 4, que diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ou seja, desde muito tempo, desde a eternidade, foram pronunciados para esta condenação, foram predestinados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus, de nosso Deus, e negam o
único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então Judas está falando aí, claro, sobre os falsos mestres, e ele está dizendo que esses homens foram, em outras palavras, antecipadamente pronunciados para esta condenação, tá certo? Então, mostrando assim uma relação que existe da condenação dos ímpios com o decreto de Deus, ou os decretos eternos de Deus, aquilo que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Em Mateus 11, 25 e 26, diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, a compreensão da mensagem do Evangelho, claro, para a salvação, Deus ocultou de alguns homens para que eles não entendessem, enquanto Deus revelou a outros para que eles compreendessem. Nós sabemos que somente pela ação do Espírito Santo o homem vai entender a mensagem do Evangelho, vai entender na palavra de Deus a urgência da necessidade de sua salvação em Cristo, do perdão dos seus pecados, a necessidade de arrependimento para a salvação. Então, somente o Espírito Santo, agindo no entendimento do ser humano, é que pode dar essa compreensão da mensagem do Evangelho. E se o Espírito Santo assim não faz, o homem, por mais inteligente que seja nessa vida, não vai compreender isso. Então Jesus fala sobre isso exatamente aqui. Mas eu gostaria, nesse momento, de trazer aí no próximo slide uma certa definição dessa doutrina da reprovação, que nós encontramos no livro de teologia de Luiz Berkhoff, tá certo? Ele traz uma certa definição, um certo conceito dessa doutrina, da doutrina da reprovação, dizendo assim, Berkhoff: na ótica dele, reprovação seria o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou deixar de aplicar a um certo número de homens as operações da sua graça especial, ou seja, da sua graça salvífica. Então, nesse decreto de Deus, decreto da reprovação, Deus decidiu, ele decidiu e determinou deixar de aplicar as operações da sua graça salvífica em um certo número de pessoas, tá certo? Se o ser humano só pode ser salvo se a graça de Deus, graça especial, graça salvífica, o alcançar, né, e operar nele a salvação, então se essa graça não alcançar o ser humano, não agir no ser humano, ele não será salvo. Então Deus determinou isso, quando se refere a esse decreto da reprovação. Deus determinou exatamente não aplicar, tá certo? Não operar com sua graça salvífica em um certo número de pessoas e puni-los por seus pecados. Então, por um lado, Deus decidiu não aplicar a sua graça salvífica no número de pessoas para não salvá-las. Por outro lado, Deus também decide punir essas pessoas por conta dos seus pecados. Punir essas pessoas porque elas não irão nunca se arrepender para a salvação. Ou seja, Deus vai exercer a sua justiça, exercer o seu juízo, exercer a sua ira contra o pecado na vida dessas pessoas, e isso eternamente, por toda a eternidade. E ele diz assim: para a manifestação da sua justiça. Com isso, Deus vai manifestar nessas pessoas que não foram escolhidas para a salvação, Deus vai manifestar nelas a sua justiça. Entende? Enquanto naquelas pessoas que Deus elegeu, escolheu antes da fundação do mundo para a salvação, Deus vai manifestar nelas a sua graça, a sua misericórdia. Deus vai manifestar nelas, as salvando sem elas merecer. Deus vai manifestar a sua misericórdia, a sua graça nos eleitos para a salvação. Por outro lado, Deus vai manifestar a sua justiça naqueles que não serão salvos e que Deus realmente vai puni-los, vai exercer o seu juízo contra os seus pecados. Entende as duas partes? Por um lado,
Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia nos que serão salvos. Por outro lado, Deus manifesta exatamente a sua ira, a sua indignação. Deus manifesta a sua justiça naqueles que não serão salvos. E para que isso acontecesse assim, Deus primeiramente, antes da fundação do mundo, decretou todas essas coisas para que assim acontecesse. Segundo Berkhoff, há dois elementos na doutrina da reprovação. O primeiro é a predestinação, ou como João Calvino coloca, a dupla predestinação. Predestinação para a salvação e predestinação para a condenação. O primeiro é a predestinação e o segundo é a condenação. Isso já ficou claro, A predestinação ou determinação de deixar de lado alguns homens, isto é, deixar de lado alguns da dádiva da graça regeneradora e salvadora. Então Deus não concedeu a esses a quem Ele decidiu não salvar, Ele não concedeu a sua graça regeneradora e salvadora. E a condenação, essa outra parte, ou determinação de punir os que são deixados de lado, isto é, destiná-los à desonra e à ira de Deus pelo seu pecado, pelos seus pecados. Em outras palavras, é disso que o texto aqui que nós lemos em Romanos 9 está falando, como eu já li e já frisei aqui para os irmãos. Em Romanos 9, 21, por exemplo, e 22, Deus fala, a palavra fala sobre vasos de honra e vasos de desonra. A palavra fala, no verso 22, sobre vasos de ira e vasos de misericórdia. Então, nos vasos de honra e vasos de misericórdia, Deus resolveu conceder a sua graça salvífica sobre eles, sobre os vasos de honra e vasos de misericórdia. Contudo, ou porém, sobre os vasos de ira e vasos de desonra, Deus não vai lhes conferir, lhes dar, lhes conceder da sua graça salvífica. E eles perecerão eternamente. E isso já estava decidido nos decretos de Deus antes da fundação do mundo. Eu vou ler o verso 22 mais uma vez, que diz assim: que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira, então Deus querendo a vontade dele de mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Veja o que é que diz o verso: preparados para a perdição. Então esses vasos de ira foram preparados exatamente para isso, para a perdição, para que nisso Deus mostrasse, manifestasse a sua justiça. Verso 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, tanto um quanto o outro foi preparado de antemão, antes da fundação do mundo. Eu gostaria de ler ainda também aqui, meus irmãos, na Confissão Belga. A Confissão Belga também é de linha reformada, tá certo? E no seu artigo 16 nos fala também sobre essa doutrina da reprovação. Eu quero ler aqui exatamente no artigo 16 da Confissão Belga, que é uma confissão reformada, quando diz assim: o assunto desse artigo 16 é a eleição eterna por Deus. Diz assim: cremos que quando o pecado do primeiro homem, ou seja, Adão, o lançou com toda a sua descendência na perdição. Então, quando o homem pecou, foi lançado ele e toda a sua descendência, na perdição. Deus se mostrou como é, a saber, misericordioso e justo. Misericordioso por um lado e justo por outro. É como se fosse aqui uma moeda que tem duas faces, Por um lado, Deus mostrou a sua misericórdia na vida daqueles que serão salvos, e por outro lado, Ele mostra a sua justiça na vida daqueles
que serão condenados. Mas eu quero continuar a leitura aqui. Misericordioso, porque livra e salva da perdição aqueles que, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo nosso Salvador, nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Então Deus escolheu aqueles a quem Deus escolheu para a salvação. Deus escolheu sem levar em conta nenhuma obra deles. O escolheu em Cristo por seu amor, por sua livre vontade. Continuando. Justo, porque deixa os demais na queda e perdição, em que eles mesmos se lançaram. Aí tem vários versículos bíblicos aqui como referência para respaldar esse artigo. Nós encontramos então nos símbolos de fé da nossa igreja, também num símbolo de fé reformado da Confissão Belga, encontramos então esses símbolos discorrendo sobre essa doutrina da reprovação, porque é uma doutrina bíblica, está contida na palavra do Senhor. E nós, meus amados irmãos, gostaríamos então de trazer esse entendimento para os irmãos. Deus escolheu tanto uns quanto outros. Deus escolheu alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas nós não podemos e não devemos, podemos dizer assim, ignorar essa realidade. Nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer todo o conselho de Deus, e devemos tratar realmente com muita responsabilidade essa doutrina, a doutrina da reprovação. João Calvino, um grande reformador, ele nos diz que essa doutrina, a doutrina da reprovação, ele diz que é uma doutrina horrível, é muito severa, é muito sério isso, mas é o que a Bíblia nos mostra. Eu gostaria somente de ler ainda aqui, meus irmãos, ainda na nossa Confissão de Fé de Westminster, o que o texto vem nos falar ainda no capítulo 3, que fala sobre os decretos de Deus. Eu quero ler aqui no parágrafo 8º. Veja só o que é que ele nos fala aqui sobre a maneira como nós devemos entender, compreender, tratar e se postar diante dessa doutrina, no caso da reprovação. Diz assim: a doutrina deste alto mistério de predestinação, ele diz de alto mistério de predestinação, deve ser tratada com especial prudência e cuidado, senão nós iremos tirar conclusões precipitadas acerca de quem é o nosso Deus. Isso aconteceu e muito na história da igreja, na história eclesiástica, tá certo? Repito, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Ou seja, aqueles que atenderam ao chamado do Evangelho, aqueles que, por serem escolhidos de Deus ou por Deus antes da fundação do mundo, receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador, esses, diante do conhecimento dessa doutrina, exatamente vão reconhecer-se um escolhido de Deus, um predestinado para a salvação. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, claro que diante dessa doutrina, que por um lado, a da eleição, Deus escolheu pessoas que não mereciam ser salvas, mas Deus escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Por outro lado, mediante a doutrina da reprovação, que mostra que Deus, ele rejeitou os demais para que eles se perdessem, para demonstrar neles a sua justiça. Diante dessas doutrinas aqui que são bíblicas, devemos louvar e agradecer a Deus por Ele ter nos escolhido para a vida eterna, porque se assim não fora, nós estaríamos condenados para todo sempre.
devemos também, como o texto aqui nos diz, nos postar reverentemente diante do nosso Deus, ao nos instruir nessas doutrinas. Devemos estar realmente gratos, reverentes e nos postarmos também com humildade diante do nosso Deus, porque nada somos. E devemos também, como o texto nos diz da nossa confissão de fé, nos sentir consolados, porque não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que eu possa ser, ou por aquilo que eu possa fazer, que eu terei ou conquistarei a minha salvação. De forma nenhuma, porque nada eu poderei fazer para conquistar a minha salvação. Mas é pela misericórdia, pela graça de Deus, é pelo teu grandioso amor em Cristo para conosco, isso antes da fundação do mundo. Então é assim que devemos abraçar, é assim que devemos entender essa doutrina da palavra do Senhor, a doutrina da predestinação, que por um lado fala sobre a eleição e por outro lado fala sobre a reprovação. Meus amados irmãos, na próxima quinta-feira, com a graça do nosso Deus, nós queremos trazer algumas implicações dessa doutrina da reprovação na nossa vida prática. Ou seja, entendendo a doutrina da eleição, e já vimos suas implicações práticas, e agora sabendo que o outro lado, a outra parte da doutrina da predestinação, da qual a eleição faz parte, e agora a outra parte é a reprovação, entendendo agora tudo isso junto, quais seriam, pois, as implicações práticas disso? Em quais conclusões poderemos chegar a partir realmente da compreensão de quem é o nosso Deus? Precisamos conhecer, crescer no conhecimento do nosso Deus. E quando estudamos essas doutrinas, compreendemos melhor quem é o nosso Deus, quem é o Deus da Bíblia. Às vezes nós temos uma caricatura de Deus na nossa mente. Quando tentamos compreender o nosso Deus, temos apenas uma caricatura, porque não mergulhamos no conhecimento da palavra de Deus. Mas quando nós começamos a mergulhar nesse conhecimento bíblico, por exemplo, estudar essas doutrinas que estamos aqui tratando, a gente vai cada vez e de forma melhor entendendo quem é o nosso Deus. Que Deus é esse? Por exemplo, no texto que nós lemos aqui em Romanos 9, alguns achavam que Deus era injusto, porque procedeu dessa forma, porque escolheu alguns, antes de tudo, antes de criar todas as coisas, escolheu alguns para a eternidade, para a vida eterna, e outros para a perdição eterna. Que Deus é esse? Será que esse é o Deus da Bíblia? Será que ele não está sendo injusto? O apóstolo Paulo está exatamente nesse capítulo 9, a partir do verso 14, como eu já disse, argumentando e mostrando que a rejeição de Israel, ela não é incompatível, tá certo, com a justiça de Deus. Ou seja, ela é compatível sim com a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus não se torna injusto por rejeitar Israel. Por dizer assim, entre toda a nação de Israel, somente o remanescente aqui serão salvos. Os remanescentes aqui serão salvos. Então, Deus não é injusto por agir dessa forma. No verso 14, Romanos 9 diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus não é injusto por agir assim, por fazer assim. Existem algumas pessoas que, por entender, por deduzir, a partir dessa doutrina da reprovação, que Deus seria injusto se assim fosse, começa a distorcer a doutrina para justificar a Deus. Deus não precisa disso, irmãos. Deus não precisa que nós venhamos a tentar justificá-los de forma nenhuma. Então vamos falar um pouco mais sobre a reprovação. Vamos entender melhor quem é o nosso Deus a partir dessas duas doutrinas aí agora conjugadas, doutrina da eleição, doutrina da reprovação. Ambas fazem parte de uma doutrina maior, que é a doutrina da predestinação. Vamos entender melhor quem é o nosso Deus. Vamos combater alguns erros, algumas distorções a partir da má compreensão dessa doutrina, mas vamos deixar isso para a próxima quinta-feira, com a graça
do nosso Deus. Que bom estar com os irmãos nesses momentos de estudo da Palavra de Deus. E nossa oração é que cresçamos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Até lá, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos encerrar orando. Pai bendito, te agradecemos por esses breves momentos estudando a tua palavra, estudando, ó Deus, uma doutrina tão séria, tão dura, mas uma doutrina que faz parte da verdade bíblica e que nós não podemos ignorar. Nos ajuda a compreendê-la, a entendê-la como ela é, sem distorcer a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito nos assista no estudo das Escrituras Sagradas. Recebe nossa gratidão por tudo. Assim te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.